A estrada serpenteava na escuridão como uma artéria esquecida, cortando a vasta extensão de terra, onde nem o brilho das estrelas se atrevia a penetrar. Nesse vídeo vou te contar um pouco sobre a criatura da estrada onde carros desaparecem. Se você gosta de histórias de terror, deixe seu like e se inscreva no canal. Era uma noite onde o silêncio gemia, prenhe de um mistério ancestral que pairava sobre cada árvore retorcida e cada curva traiçoeira. Marcos, absorto em seus pensamentos enquanto dirigia, sentia o peso da solidão se intensificar a cada quilômetro. O rádio, antes uma companhia vibrante, agora cuspia um chiado fantasmagórico, um prenúncio de que algo estava irremediavelmente errado. A trilha sonora de sua viagem havia se transformado em um lamento eletrônico, um aviso sussurrado pelo próprio asfalto. Ele tentou desesperadamente encontrar uma melodia familiar, um sinal de normalidade, mas o ruído persistia, implacável, como a respiração de algo invisível ao seu lado. Uma névoa densa e fria começou a emergir da escuridão, não como a bruma matinal que se eleva suavemente, mas como tentáculos espectrais que se agarravam ao seu carro, obscurecendo o caminho. Ela dançava de forma antinatural, movendo ele em espirais que pareciam ter uma inteligência própria, como se estivesse sendo controlada por uma força oculta. A sensação de isolamento se tornou opressora. Os faróis do carro, antes um escudo contra a noite, agora pareciam apenas perfurar uma cortina impenetrável, revelando momentaneamente formas distorcidas que a mente lutava para decifrar. Um medo frio e insidioso começou a rastejar sob sua pele, um pressentimento de que ele havia se aventurado em um domínio onde as leis da natureza não se aplicavam. O cheiro acre de terra molhada e vegetação em decomposição se intensificou, trazendo consigo uma nota sutil e perturbadora, um aroma metálico e pungente que lembrava sangue seco. De repente, o carro tossiu, perdendo potência. O ponteiro do combustível despencou de forma alarmante, como se um dreno invisível estivesse esvaziando o tanque. A luz de reserva acendeu, um brilho vermelho e sinistro no painel, confirmando o inexplicável. Marcos sentiu um nó se formar em seu estômago. Não podia ser real. Ele havia abastecido horas antes. A lógica vacilava diante do absurdo. E então, na beira da estrada, banhada pela luz fugaz de seus faróis, ele a viu. Uma figura esguia e disforme, imóvel como uma sombra alongada. Não parecia humana, nem animal. Era algo entre os dois, uma aberração que desafiava qualquer explicação racional. Por uma fração de segundo, seus olhos se encontraram com o que pareciam ser dois pontos de brasa vermelha na escuridão. Um terror visceral o invadiu, a certeza de que ele havia cruzado o caminho de algo terrivelmente antigo e faminto. Com o coração martelando contra as costelas, Marcos acelerou, desesperado para deixar aquela visão para trás. Mas a imagem da criatura permanecia gravada em sua mente, os olhos vermelhos queimando em sua memória. Ele olhou incessantemente para o retrovisor, esperando ver que tudo não passara de uma ilusão, um truque da mente cansada. Mas a estrada atrás dele permanecia escura e vazia, um silêncio sepulcral engolindo qualquer vestígio daquela aparição. No entanto, a sensação de ser observado persistia, um formigamento na nuca, a certeza de que não estava sozinho. Era como se a própria escuridão tivesse ganhado olhos, seguindo cada movimento de seu carro. Os faróis começaram a oscilar, projetando sombras dançantes nas árvores ao redor. Por um instante, a estrada se iluminava, revelando troncos retorcidos que se assemelhavam a figuras esqueléticas. E no instante seguinte, tudo mergulhava em uma escuridão ainda mais profunda. Nessas breves iluminações, Marcos vislumbrava movimentos rápidos na mata densa, vultos indistintos que se moviam paralelamente ao carro, mantendo um ritmo constante. Não eram os movimentos desordenados de animais selvagens. Havia uma cadência sinistra, uma perseguição silenciosa e implacável. O ar dentro do carro se tornou pesado, opressivo, e uma inexplicável onda de frio o envolveu, penetrando suas roupas como agulhas de gelo. Ele tentou aumentar o aquecedor, mas o ar que saía das saídas era igualmente frio.
Como o sopro da morte, o motor tossiu novamente, e a luz de advertência do combustível começou a piscar de forma insistente. Um lembrete cruel de sua situação, desesperadora. Ele avistou uma pequena clareira à beira da estrada, um espaço aberto, que parecia um vazio ainda maior no meio da floresta. Uma placa enferrujada e ilegível jazia caída ao lado do caminho. Parar ali parecia insanidade, entregar à mercê do que quer que estivesse à espreita na escuridão. Mas a alternativa continuar sem combustível era ainda mais aterradora. Com um suspiro pesado, Marcos estacionou o carro no centro da clareira e desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi avassalador, um abismo sonoro que engolia todos os outros sentidos. Era um silêncio que gritava, prenhe de uma ameaça iminente. Ele sabia, no fundo de sua alma, que havia acabado de entrar em um jogo mortal. Ao abrir a porta do carro, o rangido do metal cortou o silêncio como um ralo, fazendo Marcos sobressaltar. O cheiro metálico que sentira antes se intensificou, agora misturado a um odor nauseabundo, doce e pútrido, que lhe embrulhou o estômago. Era o cheiro da decadência, da morte que pairava naquele lugar. Ele acendeu a lanterna do celular, mas o feixe de luz trêmulo mal conseguia afastar as sombras e o cercava. As árvores pareciam se inclinar sobre ele, seus galhos retorcidos, como dedos esqueléticos prontos para agarrar ele. Seus pés afundaram na terra macia e úmida, e ao olhar para baixo, ele notou marcas estranhas no chão. Não eram pegadas de animais, mas sulcos longos e superficiais, como se algo pesado e com garras tivesse se arrastado por ali. O medo se apertou em seu peito, roubando o ar. Ele se afastou do carro, a luz da lanterna dançando nervosamente, iluminando uma formação de pedras cobertas de musgo. Cada rocha ostentava entalas bizarros, símbolos arcaicos, que pareciam irradiar uma energia sinistra. Não reconhecia a língua, mas o significado era claro. Aquele era um lugar profano, marcado por rituais esquecidos. Um calafrio percorreu sua espinha ao perceber que as pedras formavam um círculo imperfeito, um altar à espera de um sacrifício. O pavor se instalou, paralisante. Ele havia invadido um santuário do terror, e a presença que ali residia não o receberia com gentileza. Um leve sussurro pareceu emanar da própria terra, um murmúrio indistinto que ecoava em sua mente, carregado de angústia e malevolência. Era a voz daquele lugar, saudando o intruso, um som arrastado, como unhas raspando em pedra. Quebrou-o. Silêncio espectral. Não vinha de longe, mas de perto, muito perto. Marcos girou a lanterna freneticamente, o feixe de luz varrendo a escuridão sem encontrar a origem do ruído. Mas ele sentia um olhar gelado e predatório fixo em suas costas, a mesma sensação inquietante que o perseguira na estrada. A certeza de estar sendo caçado se solidificou. Ele não era mais um observador, havia se tornado a presa. E o caçador estava se aproximando, atraído pelo seu medo, pela sua vulnerabilidade. Aquele som era o prenúncio do encontro, o prelúdio de um horror inimaginável. Marcos recuou lentamente em direção ao carro, seus olhos fixos na escuridão que o cercava. Cada sombra parecia se contorcer, ganhando formas ameaçadoras. Ele alcançou a maçaneta da porta e se jogou para dentro, trancando com as mãos trêmulas. A chave na ignição girou, mas o motor apenas gemeu antes de morrer em um silêncio definitivo. Estava preso, encurralado em sua própria máquina. A escuridão do lado de fora parecia ter se solidificado, tornando uma entidade palpável que pressionava contra as janelas. E então ele a viu novamente. Entre as árvores, a poucos metros de distância, a figura alta e magra estava lá, imóvel, como se tivesse emergido das próprias sombras. Seus olhos vermelhos brilhavam intensamente na escuridão, fixos nele. A criatura era ainda mais horripilante. De perto, seus membros eram longos e desarticulados, a pele esticada sobre ossos finos, com manchas esculturas que pareciam cicatrizes de queimaduras antigas. Seu rosto era uma máscara de terror, com órbitas vazias emoldurando os olhos vermelhos que pulsavam com uma luz sinistra. Não havia boca visível, apenas uma fenda fina que se abria e fechava levemente, como se estivesse saboreando o medo que emanava de Marcos.
Ele sentiu uma pressão avassaladora em sua mente, como se uma força invisível estivesse tentando invadir seus pensamentos, paralisando sua vontade. Era a hipnose do terror, prendendo ele em um estado de pavor absoluto. Lentamente, a criatura levantou um de seus braços longos e finos, apontando um dedo esquelético em sua direção. E naquele instante, uma compreensão gelada o atingiu. Os arranhões na terra, os símbolos nas pedras, o círculo na clareira, tudo convergia para um único propósito. Aquele lugar era um portal, um ponto de encontro, e ele, Marcos, havia sido atraído até ali. A criatura não o estava apenas caçando, ela o estava chamando, invocando ele para um destino sombrio. Ele sentiu um desejo avassalador de abrir a porta e sair, de se entregar àqueles olhos vermelhos, como se ali residisse a única forma de alívio para o terror que o consumia. Lutou contra o impulso, agarrando desesperadamente a sua sanidade, sabendo que Cider significava a perdição. O som arrastado retornou, mais alto e mais próximo, acompanhado por um farfalhar na vegetação ao redor do carro. A criatura começou a se mover, deslizando pela escuridão com uma agilidade surpreendente, seus membros se contorcendo de maneiras antinaturais. Sua cabeça balançava para os lados, como se estivesse procurando uma brecha, um ponto de entrada. Marcos se encolheu no banco, seus olhos fixos na criatura, o terror o paralisando. Ele tentou gritar, mas sua voz morreu em sua garganta. Um som, abafado pelo medo. A criatura alcançou o carro e se lançou contra a porta do motorista, um impacto seco e violento que fez o metal vibrar. Garras afiadas surgiram, arranhando a pintura com um som horripilante. Marcos recuou para o banco do passageiro, o coração batendo descompassadamente. Os olhos vermelhos da criatura o seguiam, intensos e famintos. Ele podia sentir o bafo frio e fétido que emanava daquela abominação, mesmo através do vidro fechado. A criatura pressionou o rosto contra a janela, e Marcos pôde ver detalhes ainda mais perturbadores. A pele pálida e translúcida em alguns pontos, revelando veias, esculturas e pulsantes, a ausência de lábios, expondo fileiras de dentes pontiagudos e irregulares. Um gemido de puro terror escapou de seus lábios. De repente, a criatura começou a golpear o para-brisa com a cabeça, cada impacto ecoando pelo interior do carro. O vidro estalou, rachaduras finas se espalhando pela superfície. Marcos percebeu, com um misto de pavor e desespero, que sua única barreira de proteção estava se fragmentando. A força da criatura era sobrenatural, implacável. Ele fechou os olhos, esperando o impacto final, o momento em que a criatura invadiria o carro. Mas, por um instante, os golpes cessaram. Ele abriu os olhos lentamente e viu a criatura recuar, soltando um chiado agudo e frustrado. Algo a havia interrompido. No silêncio que se seguiu, Marcos ouviu um som distante, um ruído fraco que gradualmente se tornou mais alto. O som de um motor. Faróis surgiram na escuridão da estrada, rompendo a noite como olhos vigilantes. Outro carro estava chegando. Uma onda de alívio percorreu o corpo de Marcos, quase o fazendo desmaiar. Salvação. Ele não estava mais sozinho. A criatura, percebendo a aproximação das luzes, recuou para a escuridão da mata, desaparecendo tão rapidamente quanto havia surgido. Marcos observou as luzes se aproximarem, a esperança renascendo em seu peito. O carro parou não muito longe do seu, os faróis iluminando a clareira. Marcos tentou acenar, gritar, mas sua voz estava embargada pelo terror. Então, as luzes do outro carro se apagaram abruptamente, mergulhando a estrada novamente na escuridão. O motor silenciou. Um silêncio pesado e sinistro se instalou. Marcos prendeu a respiração, um mau pressentimento o invadindo. O que havia acontecido? Por que eles pararam? De repente, um grito agudo e desesperado cortou o silêncio, seguido por um som de luta abafado e, então, nada mais. A escuridão engoliu os sons, deixando apenas o silêncio mortal da floresta. Marcos soube, com uma certeza fria e cortante, que a criatura havia se movido para a estrada,
interceptando o outro carro. A miragem da salvação havia se desfeito, revelando uma nova camada de horror. Ele estava seguro em seu carro, por enquanto, mas o que aconteceu com aquelas pessoas? Ele não queria imaginar. O medo retornou com força total, misturado a uma profunda sensação de impotência e culpa. Ele estava preso, testemunha de um terror que não podia deter. E sabia, no fundo de seu coração, que a criatura voltaria para ele. A noite ainda não havia terminado. Marcos foi encontrado na manhã seguinte, um espectro pálido e trêmulo, agarrado ao volante de seu carro sem combustível, o para-brisa craquelado como uma teia de aranha. Ele nunca mais conseguiu se lembrar claramente do que aconteceu depois que o outro carro silenciou na escuridão. Sua mente havia bloqueado a violência e o terror daquela noite. Mas as marcas de garras profundas na lataria do carro eram um testemunho silencioso do horror que ele enfrentou. Ele nunca mais se atreveu a pegar aquela estrada. A lenda da criatura, da estrada onde carros desaparecem, persiste até hoje, sussurrada entre os moradores locais e compartilhada em fóruns online dedicados ao inexplicável. Há quem diga que a criatura se alimenta do medo e do desespero das vítimas, atraindo-as para uma armadilha ancestral. Outros acreditam que a estrada está amaldiçoada, um portal para um reino sombrio, de onde essa abominação escapou. Os carros que desaparecem nunca são encontrados, engolidos pela escuridão e pelo silêncio daquela terra esquecida. Se esta história despertou em você um medo primordial, compartilhe este vídeo para alertar outros, para que não se tornem mais uma estatística na lenda sombria da criatura da estrada. Deixe seu comentário, sua reação é importante para nós. Inscreva-se no canal Históricas Paixões e ative as notificações para não perder os próximos relatos que desafiam a nossa compreensão da realidade.